Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar início ao dimensionamento da nossa primeira viga de concreto armado da nossa casa. Eu selecionei algumas vigas, algumas poucas vigas, não irei dimensionar todas, pois não tem sentido, não tem razão de ser. Bastam algumas poucas vigas que eu selecionei separadamente, vigas maiores, mais compridas, recebendo outras vigas se apoiando em pilares, outrora recebendo outras vigas, se apoiando em outras vigas, para ele trazer uma seleçãozinha especialmente criada para você. E hoje eu irei começar com uma viga simples, apoiada em outras duas vigas, ou seja, uma viga biapoiada simples, onde iremos dimensionar juntos, onde eu irei apresentar e trazer todo o meu conhecimento obtido lá atrás pelos livros notórios do Décio Moreira da Rocha, do livro Contrato Armado Eu Te Amo, e do livro do José Carlos Sequin, do grande José Carlos Sequin, onde todo o meu conhecimento de cálculo estrutural de concreto armado advém das aulas do professor Paulo Massa, na UERJ, que por sua vez trabalhou por 10 anos no escritório de José Carlos Sequin, que era o calculista do Oscar Niemeyer. Então, todo o meu conhecimento de concreto armado data dessa época, e esse conhecimento eu irei passar para você, para que nenhuma de suas vigas venha a sofrer deformações, fissuras, trincas e nenhuma anomalia estrutural. Que você vença em sua carreira profissional. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado. Aula de número 13 é a cinta C5, nosso objeto de estudo, que é essa viga aqui, no caso biapoiada, se apoia na cinta C9 e na cinta C8. Geometria da cinta C5. Geometria da cinta C5, você sempre separa o projeto de formas, sempre adoto, no caso, vigas todas de 15 por 40, por exemplo, de praxe, e irei dimensionando e encontrando se elas irão passar com 15 por 40 ou se precisarão ter uma dimensão ou outra aumentada. Mas de praxe, no pré-dimensionamento, começando a dimensionar todas as vigas, ela- todas são adotadas como 15 por 40. A C5 está aqui, ela tem dimensões de 15 por 40. O que é que significa isso na linguagem de projeto? Eu vou explicar para você agorinha. 15 por 40, o primeiro número sempre se refere, no caso, à dimensão, no caso, horizontal. Não é nem largura e nem altura. Se refere à dimensão horizontal. No caso, as nossas vigas são todas em pé, onde a dimensão deitada, digamos assim, são sempre a largura nesse projeto, pois eu preciso sempre de inércia. Mas quando tiver a viga deitada, 15 por 40 deitada, a primeira dimensão seria 40, a segunda dimensão seria 15. Então, na linguagem de concreto armado, a primeira dimensão não se refere à largura, se refere à dimensão, no caso, horizontal. A primeira dimensão horizontal da seção transversal dessa viga, no caso é 15, que nesse caso é igual à largura, porque a viga está em pé. E o 40 se refere, no caso, à altura, porque a viga também está em pé. Caso fosse uma viga deitada, você inverte, seria uma viga de 40 por 15. É perigoso trabalhar com vigas deitadas, apenas em casos muito restritos, evite isso, sempre trabalhe com as vigas em pé. Então, essa é a nomenclatura de concreto armado, sempre a dimensão, primeira dimensão horizontal e a segunda dimensão, no caso, vertical. E só lembrando, o BW, 15 centímetros, a nossa viga, a altura, 40 centímetros. Lembrando que esse H é a altura total, mas no dimensionamento iremos trabalhar com o valor de D, que é a altura de cálculo estrutural. Esforços solicitantes. Os esforços solicitantes nominais eles foram obtidos através da consideração de uma viga biapoiada e a viga biengastada. Quando tem essa viga apoiada em duas outras vigas, por exemplo, eu considero dois casos, como ela biapoiada e biengastada, para obter um momento fletor negativo e um momento fletor positivo máximo. Se fosse cortante, então, portanto, é esse. O momento fletor negativo é esse. O momento fletor positivo seria esse de 4,83. Então, se a viga fosse só biapoiada, nós teríamos até apenas um momento fletor positivo. Então, por conservadorismo, sempre considero essas vigas apoiadas em outras vigas como biapoiada e biengastada, para te extrair o momento fletor negativo também. Pois ela acaba ficando
no meio, em um mundo intermediário, nem bem gastada, nem bem apoiada. O valor correto, real, de uma viga dessa. E os fosforistantes ponderados seriam acrescidos da letrinha D minúsculo, D de design, projeto, cálculo. Então, VD solicitante, 1,4 é o coeficiente de ponderação em correta armada, 1,4 vezes 4,17, obtendo 5,84 tonelada forças, para o seu esforço cortante, no caso, ou esforço isolante de projeto. O MD, negativo também, seria vezes 1,4, e o momento fletor, no caso positivo, seria também de 1,4. Então, apenas majorei, ponderei os nossos esforços solicitantes nominais por 1,4, obtendo os valores ponderados. Na sua memória de cálculo, sempre mostre os esforços nominais e os esforços ponderados, para que o colega que vai verificar seu projeto, sua memória de cálculo, ele saiba identificar quando você ponderou e quando você não ponderou. Item 3, dimensionamento da viga a momento fluto positivo. Aqui eu irei dimensionar só o momento fluto positivo. O negativo, ele é feito do mesmo modo, mesmo passo a passo. Eu irei fazer só um, o outro você pode tentar fazer por si só e comparar os valores. Definição da altura de cálculo da cinta. Então, a cinta C5, ela é constituída dos seguintes valores geométricos. H, altura total. Se não utiliza o valor de H, em momento nenhum do dimensionamento. Não utilize o valor de H no dimensionamento. O BW é a largura total. Lembrando que quanto maior a altura ela ajuda a combater o momento fletor, positivo e negativo. E quanto maior a largura, você ajuda a combater o esforço cortante. Então, se tiver uma viga amanhã, por exemplo, com maquinário em cima, o esforço cortante está muito alto, um caso atípico, por exemplo, ao invés de aumentar a altura, procure aumentar a largura. Porque o que combate efetivamente o esforço cortante é a largura. O que combate efetivamente o momento fletor é a altura. O estribo, 5 milímetros, para começarmos, para efeito de estimativa. O vergalhão, 10 milímetros. O C, 4 centímetros. O cobrimento seria o que? A distância entre a face externa da última armação, que é o estribo, até a face externa do concreto. A altura de cálculo é tida do seguinte modo: a altura total da nossa viga, menos o comprimento, de 4 centímetros, menos o diâmetro do estribo, e menos o diâmetro do vergalhão sobre 2. Por quê? O D, no final das contas, o conceito da altura de cálculo, é a distância entre o centro de gravidade das armações até a face externa superior, no caso aqui do concreto. O momento fluto positivo é a distância do centro de gravidade das armações até a face, no caso, face externa superior. Se fosse o momento fluto negativo, seria o inverso, face externa inferior. Se eu aumentar o número de camadas de barra de aço, o valor de dele reduz, porque ele seria a distância entre o centro de gravidade das armações até a face superior do concreto. Para efeito de início de cálculo, de mensuramento, sempre considero esse valor de D. 5 milímetros está razoável para estribo. Para vergalhão, só aproveitando aqui para lembrar, para ressaltar que para vigas e pilares, o mínimo que eu adoto para dimensionamento, para iniciar dimensionamento, é sempre 10 milímetros. Então, nunca adoto barra de 8 milímetros para pilar, nunca, e nem para viga. Sempre 10 milímetros para vergalhões de vigas e pilares. O estribo, sim, 5 milímetros, 6 milímetros, ou quanto precisar. Então, 40 menos 4, menos 5 milímetros, menos 10 milímetros sobre 2, nos dá que a distância entre essa primeira camada, entre o centro de gravidade de uma camada de barra de aço, como essa, até o topo, a face externa, no caso, do topo do concreto, equivale a 35 centímetros. Aqui sim, essa é a altura que você vai utilizar no dimensionamento. Não utilize 40 centímetros, calcule o valor de D, e esse é o valor da altura de cálculo que você efetivamente vai utilizar no dimensionamento. Então, D igual a 35 centímetros. Cálculo do KPMD. KPMD é a variável mais importante que eu classifico no âmbito do contrato armado, no dimensionamento. Foi por aqui que eu comecei, por essa escola, José Carlos Sequin, e essa é a equação mais importante que eu tenho tido como nos dimensionamentos trazidos até aqui. Nunca tive problema. Através dessa equação, eu consegui identificar problemas muito graves, muito sérios em projetos que eu verifiquei de outros colegas. Infelizmente, acabei encontrando esses erros graves, mas através do KPMD, agilizou muito a identificar os problemas, as patologias, a origem dos problemas de solicitantes nas vigas e lajes que eu tenho verificado até hoje. E também me protegeu de qualquer tipo de anomalia
a ser trazida em minhas vigas e lajes de modo geral. Então, para vigas, lajes e a placa da sapata, a sapata em si, eu sempre calculo pelo mesmo armação, pelo mesmo procedimento, com o KPMD. Aprendido lá pelos livros do José Carlos Sequin, essa é a minha origem de formação, e foi por essa escola que eu segui e nunca tive problema. Então, essa é a equação mais importante que eu considero, e aqui trago as suas nomenclaturas. O MDX é o multifletor ponderado, não se esqueça disso, não utilize o multifletor no caso nominal. O BW, ele é o mesmo que a gente adotou para laje, só que para laje a gente simplifica considerando igual 1 metro por 1 metro de laje. A viga não vai ter 1 metro, ela vai ter alguns centímetros. Então, utilize 15 centímetros, a largura da viga. Para a laje, foi igual a 1 metro para a viga, adote a largura da viga propriamente dita. O D, altura de cálculo, não considera aqui o valor de H. Muito cuidado. O FCD, resistência de cálculo do concreto, com FCK sobre 1,4. Cálculo do KPMD. KPMD, dado por essa equação, onde é muito fluido ponderado, ele vem no numerador, dividido por BW, D ao quadrado FCD. O FCD e o FCK sobre 1,4. Como eu falei, 30 megapascal dividido por 1,4, você vai encontrar em toneladas por metro quadrado o valor de 2.142,36 toneladas por metro quadrado. Então, substituindo, você vai ter a altura de cálculo, a gente definiu juntos, no início dessa aula, é igual a 0,35, e 0,15 metros, no caso, será a largura da nossa viga, encontrando o valor de KPMD de 0,172. Sempre que esse valor de KPMD for menor ou igual ao limite do aço CA50, que é de 0,32, a sua viga, a sua laje vai estar em total segurança, porque eles estarão no domínio 3, antes do domínio 4. O domínio 4 é perigoso, porque ele exige que, para um fletor positivo, você tem que calcular uma armadura na camada superior e na camada inferior da sua viga. E no caso da armadura superior, muito flutor negativo, caso o KPMD seja superior a 0,32, você vai ter que calcular uma armação para aumento flutor negativo na camada superior e também na camada inferior. Então, tenha muito cuidado, porque o KPMD, quando supera esse valor, você tem que ter armadura dupla para o quesito que não passou, seja muito flutor positivo ou negativo. Então, calculando direitinho, respeitando esse limite, a gente vai calcular a armadura para aumento flutor positivo, isolado, de um ladinho, e aumento flutor negativo, na parte superior, também isolada, independente. Elas não se misturam, cada armadura para o seu aumento flutor específico, positivo ou negativo. Uma outra coisa importante que vale ressaltar é que para vigas, compare esse valor que a gente vai encontrar agora para as vigas com os valores do KPMD encontrados para as lajes. Para as lajes, é comum encontrar valores de KPMD na ordem de 0,00, 0,0 alguma coisa. Para vigas, na primeira casa decimal, você já vai ter um número diferente de zero. Então, no caso de vigas, caso você não encontre já um númerozinho inteiro, 1, 2, 3, na primeira casa decimal, pode ser que alguma coisa no seu cálculo seja errado. Então, tenha muito cuidado. 0, e já apareceu o número é muito comum em dimensionamento de vigas. Por ter uma largura, no caso, menor do que 1 metro, adotado para laje, por conveniência, no caso, a largura de viga vai ser sempre menor. E o valor ao quadrado é sempre o valor ao D. O KPMD serve para encontrar armadura. Então, note que eu falei, a altura é importantíssima para combater esforço de momento fletor. Para esforço cortante, você usa a largura. Para aumento fletor, você usa a altura. Capa X, calculou o KPMD, calcula o capa X como sendo dado pela equação do segundo grau. Ela é uma formulação que a gente encontra lá no concreto armado, enquanto aluno, enquanto aluna, e que seria esse 0,272 vezes capa X ao quadrado, menos 0,68 capa X, mais o KPMD, que é o valor que você encontrou. A única variável na equação, a equação ela é geral, a única variável sempre vai ser o valor de 0,172, ou seja, o valor do KPMD. Essa vai ser a única variável diferente, estranha na equação. O restante já é tudo prontinho, formulado para você. Sempre que eu tenho uma equação ainda não resolvida, desde aluno, eu sempre enumero ela pela letrinha grega, números romanos. 1, 2, equação 3, por algarismos romanos. Delta, pela equação do segundo grau, cálculo delta igual a B2 menos 4AC, pois menos 0,68 ele fica positivo, porque é o quadrado, pelos conhecimentos da matemática.
0,272 é positivo e o KPMD também é positivo. Caso o KPMD seja negativo, alguma coisa também está errada, então ele tem que ser positivo. O delta vai ser igual a um certo valor, no caso 0,275. Você substitui na outra equação, menos b mais ou menos r quadrado de delta sobre 2a, de praxe lá do nosso segundo grau, primeiro grau maior. A gente começa a entender essa equação do primeiro grau maior, antigo primeiro grau maior. Não me lembro em qual série exatamente. Mas está aqui a equaçãozinha. O menos, ele vai se contrapor ao menos do menos 0,68 e ficar positivo. E aqui você tem que calcular dois valores, daí o mais ou menos. Encontrar um capa x' e um capa x duas linhas. Qual dos dois utilizar? O capa x que for menor do que 1 é o que você utiliza, o outro você elimina. Então, capa x, no caso, igual a 0,286, é o que você vai encontrar, você vai utilizar no seu dimensionamento daqui por diante. Então, escolha o capa x cujo valor seja menor do que 1. No caso, o capa x de duas linhas, ele atende, o x', ele não atende. E o valor do capa z, antes de encontrar a armação, a gente calcula o capa z, que é mais ou menos uma linha mecânica, capa x, capa z. Calculou o capa MD, vem o capa x e o capa z. É mecânico. É fácil de colocar no Excel, bem simples. 1 menos 0,4 vezes capa x, você vai encontrar aqui o número 1. No preciosismo, você pode também querer não arredondar esse valor, como é 0,8856, seria 0,886. Você pode querer não arredondar, deixar o valor íntegro, ou não arredondar, reduzir um número a mais, uma casa decimal a mais, não arredondando. É um critério seu. Isso ajuda a ficar um pouquinho mais conservador para a armação. E no cálculo da armação, continuando, a gente tem a formulazinha, a equação que se parece muito com a fórmula do KPMD. O antifletor é ponderado na parte do numerador, o kz vem no lugar, em vez de ter BW, você vai ter o kz, ao invés de ter D ao quadrado, vai ter o D, em vez de ter FCK, vai ter o FYD. É bem parecido, mas se difere apenas essas variáveis. O FYD é a tensão, no caso de cálculo, da armação do aço CA50. O FYK é a tensão característica do aço CA50. Lembrando que o coeficiente de ponderação, no caso de resistência do concreto armado para o aço, é de 1,15. É diferente da estrutura metálica. O aço para concreto armado, 1,15. FYK, 5.000 quilos por metro quadrado, convertendo de megapascal para quilos de metro quadrado. E, por fim, chegando em toneladas por centímetro quadrado, eu obtenho 4,35. Esse número sempre ficou na minha mente desde aluno, tanto dimensionar. É comum ficar esse número na mente e já adotar diretamente na nossa equação 4,35 em termos de toneladas por centímetro quadrado. O D é a altura de cálculo. Ele aparece aqui novamente, como eu falei. O capa Z, por preciosismo, você pode arredondar a última casa decimal ou não, como eu fiz no slide anterior. O monofletor ponderado, no caso, é o monofletor positivo, ponderado. Sempre escreva aqui positivo para poder manter a organização da sua memória de cálculo. A armação total da seção transversal de aço que a gente precisa para essa viga para combater só o momento fletor positivo é de 5,02 centímetros quadrados. A área unitária de uma barra de meia polegada, 12,5 milímetros, seria de 1,23 centímetros quadrados. Quem vem da metálica e faz metálica, concreto, desde cedo, como eu, por exemplo, é comum ficar adotando 12,7, porque vem de meia polegada. Meia polegada equivale a 12,7 milímetros. Mas a dimensão, no caso comercial padrão para o concreto armado, de meia polegada, seria o referente, a meia polegada seria 12,5 milímetros, a dimensão, a bitola comercial. Calcule por 12,5 para ficar também mais conservador. Se fosse 12,7, seria 1,27 centímetros quadrados, se não falha a memória. A área, no caso da barra de meia polegada, exatamente meia polegada. E o número total de barras para combater o monofletor positivo ponderado seria esse, a área total dividido pela área unitária. Então, ao dividir a área total pela área unitária de uma barra apenas, você encontra o número de barras necessárias para combater o momento fletor positivo. Então, aqui eu preciso de quê? Eu preciso de 4 barras de meia polegada para combater o momento fletor positivo ponderado de 6,76 centímetros, no caso, toneladas metros, perdão, 6,76 toneladas metros. Então, aqui você pode fazer o seguinte, você pode botar 2 barras de meia polegada e refazer as contas, no caso, para quantas barras restantes eu precisaria de 10 milímetros, por exemplo. Eu poderia mesclar 2 barras de meia polegadas e talvez com o uso de 3 barras de 10 milímetros, talvez ela passasse aqui nesse critério. Ou você pode arredondar
4,08, é próximo de 4. Então, se para casas, edifícios de pequeno porte, eu procuro arredondar e não ser assim tão eh, conservador. Assim, né, nem ser conservador, usar um pouco de bom senso. 4,03, 4,04, eu adotaria como 4,08. 4 barras de meia polegada está de bom grado. Então, fica a seu critério voltar e utilizar aqui 2 barras de meia polegada, por exemplo, na camada mais inferior, e acima dela tentar utilizar o restante de área que sobrar, você faz a conta para barra de 10 milímetros, diâmetro 10 milímetros, e deve resultar talvez em 3 barras de 10 milímetros. Talvez ficasse 2 barras de meia mais 3 barras de 10 milímetros, 3 barras de 10 milímetros. Você pode mesclar diâmetros para a mesma camada também, é comum. Mas para casa eu procuro simplificar o máximo que eu puder, que é questão de bom senso. Se fosse 4,15, 4,12, eu partiria para esse critério que eu falei, partir para 5 barras de meia, ou refazer as contas com 2 barras de meia, o restante com barras de 10. Enfim, ver o que é mais econômico para o projeto do cliente. Armação mínima para a viga. A mínima taxa de armação para a viga é de 0,14%, dado por esse Rho mínimo, 0,14%, vezes o BW vezes o D. Não é vezes H, é vezes o D. Então, 0,14% vezes 15 centímetros vezes 35 centímetros, você encontra 0,74 centímetros quadrados. Está bem abaixo da nossa armação encontrada. Então, caso a armação encontrada final fosse menor do que esse valor, você tem que voltar aqui e utilizar o valor de armadura mínima para a viga. É muito comum em viga adotar valores sempre acima de 0,74, 0,74 não, 0,14% da sua largura pela sua altura de cálculo. É comum encontrar, mas sempre verifique, compare e sempre esteja acima desse valor mínimo. Dimensionamento da viga ao cisalhamento. O tal WD é a variável que a gente utiliza para calcular o esforço, no caso, a tensão resistente no caso de cálculo da viga, tensão solicitante seria VD solicitante sobre BW sobre D. Então você vai ter aqui VD solicitante, que é o esforço cortante no caso de aponderado, pode falar esforço cortante ou esforço cisalhante. O BW é a largura e o D ele não é ao quadrado. Então, um artifício muito bom, a primeira linha de defesa que eu uso quando eu preciso reduzir a tensão de esforço cortante é aumentar a largura. Os dois principais elementos para combater esforço cortante numa viga são largura e diâmetro de estribo. É o que você tem para combater o esforço cortante. Altura e diâmetro de vergalhão é para combater momento vetor positivo ou negativo. Tal WD, 111,24 toneladas por metro quadrado. E o valor de tal WD deve respeitar ainda os limites seguintes. Ele tem que ser menor ou igual. Caso tenha encontrado um tal WD superior a, no caso, 0,20 vezes FCD, eu volto e utilizo esse valor daqui. Caso tenha encontrado um valor, no caso de cálculo, no caso, acima de 450, eu volto e mantenho como 450. Então, tal WD é a tensão de cálculo, esforço cortante, ele tem que se no caso, respeitar esses critérios máximos, né? Antigos. Esses critérios advêm lá da antiga NB1, que advém antes da norma NBR 618 de concreto armado. Então, toda a minha base ainda vem da NB1, que era uma formidável norma. Quem ainda tem, mantenha, porque é uma formidável norma, muito, muito bem elaborada. O valor de tal C é dado por essa outra equação, em que seria igual ao π, essa letrinha grega, π, vezes raiz quadrada de FCK. O valor de π a gente utiliza igual a 0,25 no critério de mensuramento de estribos para vigas. Então, 0,25 vezes a raiz quadrada de 30 megapascal. Como eu falei, 30 megapascal, FCK, sempre adoto FCK igual a 30 megapascal para concreto armado. Independente de obras urbanas, industriais, marítimas, sempre no mínimo, sempre 30 megapascal. 30 megapascal com um comprimento de 4 centímetros traz uma proteção muito boa, muito efetiva para o seu concreto armado contra o processo de corrosão. Então, tal C é igual a 43,3 toneladas por metro quadrado. Taxa de armação, no caso, Rho, sempre chamada de Rho, taxa de armação, de estribo por metro quadrado seria a seguinte. O Rho é igual a 1,15 vezes tal WD menos o tal C sobre o FYD. O FYD a gente calculou como seria a taxa, no caso, a tensão no caso de cálculo do aço. A gente calculou lá atrás, quando encontramos a armadura para o momento fletor, é aquela mesma, 4,35
toneladas por centímetro quadrado. O tal C foi calculado, e o tal WD também calculado há poucos slides atrás, no slide anterior e no slide anterior do anterior, vezes 1,15. Então, aqui são condicionantes que você calculou. O FY dele não muda para o aço, vai ser sempre 4,35, em caso de concreto armado, e o Rho, 19,45 centímetros quadrados por metro quadrado. Essa é a nossa taxa de Rho, taxa de armação, para estribos de nossa viga. O FYD, só recordando aqui mais uma vez, a gente calculou lá atrás, e daqui que advém o nosso valor de FYD. E a taxa mínima de estribo é também igual a 0,14% vezes BW vezes D. Seria o BW, a largura, D. Não confunda com a altura, é a altura de cálculo, 35 centímetros, encontrando também 0,74 centímetros quadrados por metro. Então, a área de aço e a área de aço unitária seria dada do seguinte modo. A área de aço total é igual ao Rho, a taxa Rho, que é a letrinha grega também, Rho vezes BW. O Rho, a gente calculou no slide anterior, vezes BW, que é a largura da viga, encontrando 2,92 centímetros quadrados por metro. Adotando uma barra de aço de 6,3 milímetros, ao invés de 5 milímetros, eu comecei esse projeto, essa aula, adotando 5 milímetros. Vou tentar aqui utilizar 6,3 milímetros para ver se dá um espaçamentozinho mais redondo. Então, tem esse seguinte valor de área unitária. Para a barra de 6,3 milímetros, você substitui em π d ao quadrado sobre 4, encontra que a área unitária de uma barra de aço de 6,3 milímetros equivale a 0,31 centímetros quadrados. E, nesse item 4.5, o espaçamento entre estribos. A gente adotou uma barra de estribo com seno 6,3 milímetros e vamos colocar agora o espaçamento de quantas barras de 6,3 serão necessárias para poder atender esse critério de cálculo, de mensuramento estrutural. A área unitária do estribo de barra de 6,3 milímetros é de 0,31 centímetros quadrados. Por que eu multiplico por 2? Em cômputo de estribos, você multiplica por 2 porque as barras que efetivamente combatem o esforço cortante de um estribo são as duas barras verticais. As outras barras horizontais, a continuidade do estribo, ele tem duas barras horizontais, duas barras verticais. Todo o estribo não combate o esforço cortante. A parte horizontal do estribo não combate o esforço cortante. Apenas os elementos verticais do estribo é que combatem o esforço cortante. Então, seriam duas barras verticais vezes a área unitária de 6,3 milímetros, que é a barrinha de aço que a gente está adotando, dividido pela área total de aço que a gente precisa. Então, eu preciso de um estribo de 6,3 milímetros cada 0,21 metros. Ou seja, a cada 21 centímetros, eu preciso de um estribo de 6,3 milímetros para combater o esforço cortante. O espaçamento máximo entre estribos eu sempre adotei como sendo igual a 20 centímetros, com base na boa e velha NB1, quinta série, como eu falei, NBR 618. Mas, pela norma atual, você tem um critério para calcular o espaçamento entre estribos, em que você tem que calcular o valor de VR2, VRD2 de cálculo, em função da FCK, BW, D. Apenas só substituir os valores aqui nessa equação e encontrei o valor de VRD2 conforme a norma vigente. E se o VD, o esforço de cálculo, VD, for menor do que 0,67 vezes VRD2, você encontra que o espaçamento entre estribos é igual a 0,6 vezes D, a altura de cálculo. E esse tem que ser menor ou igual a 300 milímetros. E se VD for maior que 0,67, você encontra que o S máximo tem que ser igual a 0,3 vezes D, sendo menor ou igual a 200 milímetros. No nosso caso, como o esforço cortante, no caso de cálculo, ele é menor do que 0,67 vezes VRD2, a gente pode adotar no caso de espaçamento como sendo, no caso, de 21 centímetros. Pode, porque o espaçamento máximo é de 300 milímetros ou 30 centímetros. A gente está dentro desse valor. Caso recaísse no valor, no caso, maior, o limite seria de 20 centímetros. Então, eu teria que mudar de 21 para 20 centímetros. De praxe, eu sempre adoto o espaçamento máximo entre estribos igual a 20 centímetros. E o diâmetro mínimo e máximo do estribo é dado por esse intervalozinho, em que o diâmetro mínimo para estribos é de 5 milímetros. Não adote estribo menor do que 5 milímetros. E o diâmetro máximo ele tem que ficar resguardado abaixo de BW sobre 10.
BW, a largura da viga. Se a viga tem 15 centímetros de largura, ao dividir por 10, ele tem um diâmetro máximo de 15 milímetros. Como o estribo é dotado de 6,3 milímetros, ele se situa entre o mínimo e o máximo, no caso recomendado por norma, ele satisfaz ao critério de dimensionamento quanto ao diâmetro máximo e diâmetro mínimo. E a especificação final do estribo no projeto. Como que se escreve, no caso, agora, o estribo no projeto? O correto é escrever duas vezes, porque são duas barras verticais. O que você conta não é o número de estribos, a cada 15 centímetros ou a cada 20 centímetros, é o número de barras verticais. Então, seriam duas barras verticais de 6,3 milímetros a cada 15 centímetros e com um comprimento de 90 centímetros. Por que que eu não adoto duas, eu escrevo 6,3 nos projetos? FI de 6,3. Porque acho que confunde. Caso eu escreva duas barras verticais, que é o correto, tecnicamente falando, é o correto. O operário de obra, ele pode entender como dois estribos a cada 15. Eu escrevi esse valor antigamente, depois eu comecei a escrever explicando que duas equivale a duas barras verticais e não a dois estribos. E hoje em dia eu procuro escrever 6,3, ou caso venha escrever 2, eu também escrevo abaixo, crio uma nota bem forte no projeto, explicando que 2 se refere a duas barras verticais, que isso aqui é um estribo. Então, assim, infelizmente, o nível da construção civil, não me refiro só aos operários, pelo contrário, quem grande responsabilidade é nossa, enquanto engenheiros e engenheiras. Como o nível tem caído drasticamente nas últimas décadas, no âmbito do mercado, da construção como um todo, fica difícil manter a boa técnica, assim, falando, sendo sincero. Então, eu procuro, mais uma vez, quando eu escrevo a boa técnica antiga, eu tenho que explicar numa nota, porque muita gente hoje em dia, tanto engenheiro, engenheira, projetista, não entende mais essa nomenclatura. Então, o correto para estribos é escrever duas vezes, porque o número de barras é o que combate o esforço cortante. Então, você pode escrever duas vezes barra 6,3 e botar uma notinha que se refere ao número de barras verticais. Ou escrever FI de 6,3 a cada 15, indicando que é um estribo a cada 15. Fica a seu critério para poder ter seu projeto bem protegido quando for para a obra. O comprimento, no caso, como eu falei, depois do hífen em centímetros, o espaçamento também em centímetros, não precisa escrever a unidade em centímetros. Quem está lendo o projeto vai entender que já está em centímetros. Espaçamento e comprimento já está em centímetros. O diâmetro não precisa escrever milímetros, também já vou entender que já está em milímetros. E aqui o número de barras verticais do estribo. Você pode colocar uma notinha dessa, por exemplo, como está aqui nesse slide 22, para explicar que 2 se refere ao número de barras verticais do estribo. Aqui só ressaltando que o estribo tem 4 barrinhas, botar assim, né? É uma barra contínua, mas tem duas barrinhas horizontais e duas verticais. O que combate efetivamente o esforço cortante são essas duas barras verticais. Espaçamento entre vergalhões. O espaçamento entre vergalhões, ele deve atender aos critérios mínimos normativos. Caso contrário, o concreto ele será coado, o cimento passa e a brita fica. O espaçamento, por exemplo, vertical, ele dista entre a face externa dessa barra de aço e a face externa da outra barra de aço. Não é a distância entre centro de gravidade de barras, e sim entre geratrizes, entre a geratriz de uma barra e a geratriz da outra barra, ou entre a face externa de uma barra e a face externa da outra barra. E é espaçamento vertical. O espaçamento horizontal, de mesma sorte, é a distância, no caso, interna entre a face externa de uma barra, a face externa da barra seguinte na mesma camada. E esses espaçamentos devem atender aos seguintes critérios mínimos. O espaçamento vertical tem que ser maior, no caso, ou igual ao diâmetro da barra, maior ou igual a 20 milímetros e maior ou igual a 0,5 diâmetro agregado. O agregado, normalmente a gente adota o agregado, no caso, Brita 1. A Brita 1 tem 19 milímetros. Então, normalmente a gente adota na obra, no caso, diâmetro agregado 1, seria 19 milímetros. Então, de praxe, já considera 1,2 vezes 19 milímetros. Caso mude o agregado, em uma obra típica, tenha cuidado para voltar aqui e modificar o diâmetro do agregado. De modo geral, para casas, edifícios, o Brita 1, 19 milímetros, encontrando 9,5. Então, o espaçamento vertical ele tem que ser maior do que o maior desses valores encontrados aqui. Então, nesse caso, 20 milímetros, ele governa, então ele não pode ser menor do que 20 milímetros.
E para o espaçamento horizontal, de mesma sorte, também tem os critérios normativos. Esses são os valores mínimos, são idênticos. O que muda é apenas a multiplicação da variável pelo agregado. Seria 1,2 ao invés de 0,5. Encontrando 1,2 vezes 19 milímetros, 22,8. Então, nesse caso, do espaçamento horizontal, quem governa é 22,8 e não 20 milímetros. Aqui só mostrando um desenhozinho elucidativo, caso você defina no projeto muitas armações na camada inferior, por exemplo, e armações adequadas na camada superior e muitas bitolas, muitos diâmetros de aço, muitas barras de aço na camada inferior, de tal sorte que você não mais atenda aqueles espaçamentos mínimos que eu acabei de mostrar para você. Caso isso aconteça, a brita, algumas partículas, no caso de agregado, alguns elementos da brita 1 não irão conseguir passar pelas barras de aço da camada inferior, por exemplo. E poderá acontecer o quê? Acontecer o quê? O cimento, a parte do cimento, ela passa entre as barras de aço da camada inferior, mas as britas, algumas, acabam não passando. A gente chama isso de concreto coado. O concreto acabou sendo coado pela própria armação, pelo fato de usar uma armadura, uma quantidade de aço tão massiva, no caso da camada inferior, a brita acabou não passando. Então, o cimento ele passa, a parte do cimento passa, algumas partículas menores do agregado passam, mas os agregados, por exemplo, de brita 1, 19 milímetros, não passam. Então, você corre o risco sério de não ter brita suficiente aqui embaixo para poder garantir a resistência do concreto adequada de 30 megapascal. Então, o concreto, nesse caso, ele é coado e você tem parte de cimento separada do agregado graúdo. Então, tenha muito cuidado para obedecer sempre espaçamentos mínimos e máximos e respeitar a mesma brita que você utilizou no critério de espaçamento mínimo e máximo. Projeto final. Aqui, vou mostrar como eu desenho a viga, cada viga a partir do desenho do AutoCAD. Eu tenho minha planta baixa, da cinta C5, por exemplo. Eu recorto, eu tenho a planta baixa no AutoCAD, na tela do AutoCAD. Então, eu traço duas linhas tracejadas, respeitando, no caso, as extremidades da cinta C5, que dista da cinta C8 à cinta C9. E desenho um retângulo com esse comprimento total no AutoCAD. Lembrando que eu considero aqui a altura como de 40 centímetros, que seria a altura da viga, e o comprimento total equivalente a 440, que é, o comprimento interno da laje, mais a largura da viga de uma viga e a largura da outra viga, que também serve de apoio para C5. Então, seria 20 centímetros mais 440 mais 20 centímetros, totalizando 480 centímetros. Depois de posse desse desenho inicial, esse retângulo bem primário, bem inicial, o que que eu faço? Eu aplico o comando offset no AutoCAD, a partir de 4 centímetros, que é o comprimento da armação, eu dou um offset, aplico um offset de 4 centímetros de cada lado e gero essa linha interna. Depois aplico um outro offset de 3 centímetros, aqui eu respeitei o comprimento de 4 centímetros. Aqui eu considero um offset também de 4 centímetros ou de 3 centímetros minimamente. Então, tem o desenho da forma, de modo geral, o desenho da forma, e de modo mais geral ainda, das armações. Elas precisam ser trabalhadas ainda. Está bem bruto o desenho da armação, mas é o primeiro passo que eu faço é esse. Gero um offset de 4 centímetros, depois um offset de 3 ou de 4 centímetros para uma outra camada de... Quando eu tenho duas camadas de armação, eu dou dois offsets. Quando eu tenho apenas uma camada de armação, eu aplico apenas também um offset. A partir desse desenho superior, eu faço um recorte utilizando o comando trim do AutoCAD e obtenho minha armação, a armação mais longínqua, que deve respeitar a maior distância, no caso, a vencer na viga, é a armação negativa. Então, ela dista de um apoio ao outro. Então, aplico o comando trim aqui nessa primeira barra, no caso, distante de 4 centímetros, corto esse trechinho do retângulo e tenho a minha armação negativa, a primeira camada de armação negativa. Caso precise de uma segunda camada de armação negativa, aplico de novo o comando trim aqui e tenho um recorte dessa barrinha laranja e fico com minha barrinha negativa para uma segunda camada, segunda possível camada de armação negativa, caso seja necessária uma segunda camada de armação negativa. Para armação positiva, idem.
eu tenho esse desenhozinho aqui, no caso da barra laranja, eu estendo até, no caso, eu aplico um comando explode, ou explodo, no caso, essas linhas, eu aplico o comando extend para estender essa linha até a linha inferior, aplico aqui o comando trim, caso necessário, e vou ter minha armadura positiva representada por parte dessa armadura, parte desse desenho da linha laranja, com parte dessa linha vermelha inferior. E aqui eu tenho o desenho da minha barra, no caso, positiva, mais recuada, mais para dentro da viga, apenas respeitando 4 centímetros de comprimento, e aqui 3 ou 4 centímetros de distância da barra de momento fletor negativo. Então, a barra positiva ela não vai ter interferência, a parte vertical, a virada da minha barra, da minha barra positiva, não vai ter interferência com a virada, no caso, da barra negativa, de um fletor negativo. Então, aqui eu crio o quê? Um, um espaço entre elas automaticamente para evitar qualquer tipo de interferência na obra. E também esse recuo, no caso da armadura positiva em relação às duas camadas de armação negativa, também já elimina qualquer tipo de interferência na obra. E aqui na segunda camada, caso eu precise de uma segunda camada de armação positiva, como nesse caso eu preciso, eu recorto, no caso eu tenho aqui a minha linha laranja, eu recorto, aplico mais uma vez 3 centímetros, recorto com o comando trim e tenho a segunda camada de armação positiva. Então, por fim, tenho o quê? Duas camadas de armação positiva, de armação negativa e duas camadas de armação positiva, na parte superior e na parte inferior, respectivamente. Respeitando 4 de offset, 3 de offset e mais 3 de offset. Pode ser também 4, 4 e 4, não tem problema. Desse modo prático, eu gero esses desenhos finais da minha armação de viga no AutoCAD, onde você tem aqui a escala 1:50 para o desenho principal. Para a seção transversal, como ela fica pequenininha na escala 1:50, não dá para poder mostrar a seção transversal como mostrado aqui. Eu aplico uma escala de 1:20 para o desenho da armação da seção transversal da viga principal. Então, aqui eu mostro uma outra escala para a nossa seção transversal da viga. É bom mostrar aqui um corte, corte A, por exemplo, e aqui indicar corte A. É melhor, fica mais completinho. Então, aqui é a seção transversal da nossa cinta C5, distando de um apoio ao outro, totalizando 480 centímetros, 4,8 metros. Sempre indica em centímetros, 480 centímetros, todas as medidas em centímetros, sem indicar cm a unidade. Como todas as barras estão abaixo do comprimento comercial de barra de aço, que é de 12 metros, assim que elas são compradas como barras comerciais de 12 metros total, então aqui não tem necessidade de fazer emendas para recortar a viga, a armação na obra e constituir as barras positivas, barras positivas na parte inferior e as barras negativas na parte inferior. Todas são bem abaixo de 12 metros. Teremos casos, que eu trarei aqui na aula, de vergalhões acima de 12 metros. Irei mostrar como proceder com as emendas. Não nesse caso, estamos bem tranquilos e as barras estão bem abaixo de 12 metros. Aqui primeiro o vergalhão, primeiras observações com relação ao desenho da seção transversal da nossa viga. Eu indico aqui, no caso, duas barras de meia na parte inferior. Na parte superior, para aquele monofiltro negativo, eu encontrei duas barras de 10 milímetros, duas de 10 e duas de 10. Aqui nosso vergalhão, no caso, com duas barras de 6,3 a cada 15 e com um espessamento de 90 centímetros. Ah, no cálculo que eu terei 20 centímetros. Às vezes eu dou uma reduzida por mais conservadorismo e deixo aqui a cada 10 ou a cada 15, dependendo de cada projeto. Então, aplico um espessamento ainda um pouquinho menor do que o encontrado, mesmo estando respeitando o limite de norma. Como eu falei, como eu bem falei, duas barrinhas de 6,3 se referem a duas barras verticais de estribo, e não ao número de estribos. O número de estribos está aqui fora. 32 barras, ou 32 estribos, N18 é o número dessa barrinha de aço, que vai ser contemplada na lista de materiais, tracinho, duas barras, no caso, verticais, de 6,3 a cada 15, com 90 centímetros cada uma. Como que eu encontro esses valores de comprimento? Então, cada laço tem comprimento de 5 centímetros ou 6 centímetros. Então, multiplico 32 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 2, e encontro o valor aproximado, próximo de 90 centímetros, como mostra aqui embaixo. Eu encontrei 88, arredondo para 90 centímetros. E os vergalhões? Como é que eu computo essas viradas de 30, de 20? Como é que eu computo os comprimentos
final dos vergalhões. Do seguinte modo, por exemplo, 480 centímetros é o comprimento total da forma da minha viga. Eu subtraio de 4 de um lado, 4 do outro. Então, eu já tenho o comprimento, no caso interno, da armação negativa. Ainda falta, no caso, essas viradas de 30 e de 30. 472, esse valor, eu subtraio de 3 e de 3 de cada lado, 3 centímetros de cada lado, ou de 4 centímetros de cada lado, subtraio, no caso, 2 vezes 3, e encontro uma outra armadura, no caso, para a camada, na segunda camada de armação negativa, que ela vai ficar entre, no caso, entre essas viradas, e não interceptando as minhas viradas, fica mais recuado ainda com relação à minha primeira camada de armação negativa. Então, primeira camada de armação negativa, ela vem com a viradinha, na segunda camada ela vem mais recuada, mais situada entre, no caso, entre as viradas, sem nenhuma interferência para o quesito de obra. Embaixo, repito, esse 466, e como eu iria interceptá-lo, caso eu utilizasse um comprimento aqui de virada maior, de ancoragem maior, caso eu iria interceptar, eu uso um comprimento aqui menor de 20 centímetros. Então, ele tem o mesmo comprimento de 466 e na minha barra no caso de viradinha, eu utilizo 20 centímetros ao invés de 30, para ele ficar parando antes dessa armação negativa. Então, eu não crio interferência entre essas duas camadas de armação negativa e não crio interferência entre a camada de armação, primeira camada de armação positiva, eu não crio interferência com na subida dela, com a segunda camada de armação negativa. Então, eu vou criando espaçamentos de tal sorte que nenhuma dessas barras, no caso, interfiram, criam interferências de uma em relação às outras. E, por fim, nesse 466, subtraio mais de 2 vezes 3, no caso, 6 centímetros, e encontro a outra camada interna de armação positiva. Então, mais uma vez, essa camada interna de armação positiva, ela não vai interferir com essas viradas, no caso, na primeira camada de armação positiva. Então, todas estão livres e desimpedidas e não estão interferindo umas com relação às outras. E esse 30 centímetros, tem um cálculo certinho, sempre vai encontrar um valor que vai resultar, na maioria dos casos, para casas e edifícios de pequeno porte, inferiores a 30 centímetros. Então, sempre procuro utilizar o seguinte regrinha: 40 é a altura da viga, menos 2 vezes 5, eu encontro 30 centímetros. Então, estou bem coberto, tá uma ancoragem muito boa aqui de 30 centímetros. Tenho certeza que está acima do cálculo. Se fosse calcular, ainda encontrar 20, 17, 18, 19, 22, um valorzinho quebrado dessa forma. Então, sempre adoto 30 centímetros, sem calcular, para as viradas, quando se trata de projetos de casas ou edifícios de pequeno porte. E para a parte inferior, eu adoto o quê? Esse 30, que eu encontrei aqui, 30, menos 2 vezes 5 também, menos 10, encontrando 20. Então, essas ancoragens verticais não se interceptam, tanto pelo fato pela distância horizontal não permitir, e como pelo fato da distância vertical também não permitir. Então, essas 4 barrinhas seriam 2 barras na camada inferior, 2 barras na camada superior, não se interceptam em momento algum. No desenhozinho aqui do AutoCAD original, acabei não desenhando conforme as medidas aqui. Nesse caso, nesse projetinho, ficou genérico, mas o correto seria ter a viradinha aqui da armação positiva. A segunda camada de armação positiva está mais recuada, conforme o desenho anterior, o desenho principal que eu mostrei como desenhar. Ali que seria o correto. Você teria a armação positiva, tendo a viradinha, antes da armação negativa, tendo a viradinha dela, e assim por diante. Cada barrinha separada uma da outra. Aqui é um desenho que eu acabei dando os offsets e não fiz a virada. Acabou ficando uma virada, né, positiva, interceptando com a virada negativa. Eu procuro separar uma da outra para não ter interferência de modo algum. E meus primeiros livros de contrato armado, que eu indico para você, caro leitor, leitora e profissional recém-formado, seriam esses aqui. Contrato Armado Eu Te Amo é É o primeiro livro assim que eu recomendo para começar o projeto de concreto armado. Esse da capa verde é antigo, do Manuel Henrique Campos Botelho. Ele é bem extrovertido, mas é muito sério. Ele explica o correto, o rigoroso, o conservador, o correto do concreto armado, com um jeito espontâneo, extrovertido. É bem gostoso de ler esse livro. Recomendo muito a leitura desse livro. Tem projetinho detalhado, tudo arrumadinho, muito mesmo. Seu primeiro projeto. Meus primeiros projetos de casas eu fiz
pelo livro O Cara Amado Eu Te Amo. Depois eu fui aprofundando o conhecimento e parti para o livro José Carlos Sequin, que era o livro recomendado na época. Por aqui que a gente aprendia, no caso, na época da UERJ, na minha época de UERJ, 99 e 2000, José Carlos Sequin é um livro mais complexo, mais profundo em termos de dimensionamento e KPMD, aqueles dimensionamentos, esses critérios todos de dimensionamento advêm do conhecimento de José Carlos Sequin, um dos maiores calculistas do Brasil e do mundo, né? E o Ernesto Moreira da Rocha, que tem a coleção do volumes 1 ao 5, mas eu, sinceramente, do meu particular, recomendo o volume 1 ao 4. O 5, ele trata do concreto armado, concreto protendido, para concreto armado seria do 1 ao 4. Ele traz, essa coleção é importantíssima, eu tenho até colegas que falam, e realmente eu concordo e reafirmo, que não trocam, com todo respeito, nenhum software pela coleção do Odécio Moreira da Rocha. Você traz todos os casos de fundações, reservatórios, paredes, lajes triangulares, lajes mais variados tipos possíveis, vários casos de dimensionamento de engenharia. Então, é um livro bem completo nesse sentido. Ele traz reservatórios, enterrados, semi-enterrados, lajes com geometrias diferentes, lajes de marquises, muitos casos típicos que você vai encontrar, se deparar ao longo da sua carreira profissional. Então, do mais simples de todos, Concreto Armado Eu Te Amo, e o mais importante para começar, que eu recomendo é esse, Concreto Armado Eu Te Amo. Conseguindo encontrar em um sebo, pois não é mais publicado, tente encontrar do José Carlos Sequin, cujo conhecimento eu passo aqui nas aulas para você, e o Odécio Moreira da Rocha, ele é primordial na estante de qualquer profissional, seja iniciante, ou experiente, ou sênior, não importa. A coleção da Odécio Moreira da Rocha eu utilizo até hoje em todos os meus projetos. Então, eis aqui os livros que eu recomendo para você começar e continuar sua carreira de concreto armado de forma segura e sólida. Agradeço mais uma vez por me prestigiar em mais esta aula. É uma aula feita com todo cuidado, todo carinho, todo rigor, para que ela chegue de forma mastigada para você, mas sem tirar nenhum critério conservador, nenhum critério de resistência que vai trazer segurança para a sua vida profissional, para o seu nome. E deixo os meus livros para você, caso deseje adquirir em sua carreira profissional, te ajudar muito. Meus melhores livros, já publicados até hoje, escritos por mim, o de metálicas e o de concreto armado, para pavimentos rígidos de concreto armado, pela editora Oficina de Textos, onde toda a minha carreira, todos os meus projetos que me fizeram brilhar até hoje estão nessas duas obras. Assim, muito obrigado por me acompanhar até aqui e te espero na próxima aula, onde eu irei trazer mais vigas com outras dimensões, outras variáveis, outras características para dominarmos esse universo de vigas antes de adentrarmos no caso de pilares e fundações da nossa casa. Muito obrigado.